Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 16. O título: Exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Tradução RA, revista atualizada. Versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Versículo 9. Fiel é esta palavra, digna e inteira de aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos e do presbitério. 15. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo aí então uma exortação à fidelidade, né? A palavra exortação de fato não é tipo estar brigando, chamando atenção, mas está na verdade motivando o Timóteo, nosso pastor jovem, tá? Ali em Éfeso, a então ser motivado à fidelidade em anunciar a palavra de Deus na sua integridade, sem nenhum residual da questão dogmática judaica ou até mesmo da cultura ou de fábulas do judaísmo, que de fato não contribui nada com a palavra de Deus, pelo contrário, serve de estorvo e também para obstáculo para aqueles de fato entenderem o verdadeiro evangelho, tá? E aí nós vemos também o cuidado sobre o ministério. Então o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para continuar falando com fidelidade sobre a palavra de Deus, que é Cristo, o centro, o Logos, e também o cuidado com o seu ministério, como se comportar. Lembra que o apóstolo Paulo ele falou sobre os bispos e diáconos, né? E aí dentro do episcopado dos bispos temos bispos, presbíteros e pastores, e no caso de Timóteo, ele é um jovem pastor, segundo os comentaristas teológicos das Bíblias de Genebra e outros que a gente pode ter já lido. Aparentemente, Timóteo era um pastor jovem, em torno de mais ou menos 30 anos, né? Lembra-se que Jesus iniciou seu ministério a partir dos 30 anos também, tá? Foi quando ele anunciou o reino dos céus. E diante da casta de mestres judaicos que estavam ali ao redor dele em Éfeso, que eram homens muito mais experientes, conhecedores, talvez dentro da visão judaica e não da graça, eles às vezes não consideravam então o ministério, né, do pastor Timóteo. Lembrando que o pastor Timóteo havia sido recebido ali através pela profecia, pela pregação da palavra, e que de fato ele foi separado através dos presbíteros com imposição de mão, é que nós vamos ver dentro do texto que nós estamos lendo, tá?
Então, começando aqui pelo versículo 6, ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos. Que coisas são essas? Esta carta, né? Que é quando o apóstolo Paulo inicia que ele não pode estar, mas ele deseja estar com Timóteo, deseja estar com os irmãos em Éfeso, né? Mas ele já escreve esta carta dando algum norte à igreja de Éfeso e também ao pastor Timóteo, tá? E quais são essas coisas? Foi falando sobre a sua vida espiritual, o apóstolo Paulo comenta um pouquinho sobre a experiência com Cristo, depois nós vemos ele falando sobre a oração, né? Que só há um mediador entre os homens e Deus, o procedimento no culto, tá? E algumas censuras aí em relação às mulheres, tá? Nós temos aí também falando sobre as qualificações dos bispos e diáconos, a qual ele elenca e aponta aí, então, pontos relevantes para quem pode ser realmente, de fato, autoridade, um bispo, ou um pastor, ou um presbítero, ou um diácono. Existem algumas condições que o apóstolo Paulo aponta e que deve ser ensinado isso à igreja, tá? Se caso aquele obreiro ele não tenha esses pontos aqui que o apóstolo Paulo ele pontua no capítulo 3, ele não pode exercer então o episcopado, ou seja, ele não pode ser autoridade na igreja para ensinamento de doutrina específica, né? Em relação às doutrinas fundamentais, porque ele pode até ensinar, mas não como um pastor, não como uma referência aí de episcopado, né? Em razão aí de não atender todos os itens que estão relacionados ao capítulo 3. E aí Paulo fala sobre a igreja de Deus, né, que é a coluna e baluarte, lembrando que aí então a igreja de Deus é a igreja do Deus vivo, não é o templo de Jerusalém. Lembrando que a questão de culto estabelecido em um templo só foi acontecer após a morte e a ressurreição de Cristo, após o 3º século e meio, foi então que começaram então a surgir aí os templos para que as pessoas pudessem se reunir e adorar a Deus num lugar específico. Mas a igreja primitiva, todas elas se congregavam em casa e muitas vezes no areópago e também na sinagoga era onde se discutia muitas vezes a respeito da palavra de Deus, tá? Isso para os irmãos entenderem. Mas os cultos eram realizados nas suas próprias casas, aonde aí na igreja primitiva, lá em Atos, você vai ver que todos tinham em comum, pregavam a palavra, repartiam o pão e ninguém sentia falta de nada. Aquilo ali é a igreja, tá? Então a igreja, de fato, é um organismo vivo, tá? Ela não é um templo, não é um local onde eu tenho que sair da minha casa para adorar a Deus. Eu sou a igreja, tá? Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Onde eu estiver, eu preciso ser a igreja, tá? E claro, cada pessoa ela está seguindo o seu processo natural, a qual o Espírito Santo vai estar norteando, orientando como ela deve se compor, como ela deve, na verdade, o seu procedimento em relação à palavra. E isso, claro, ninguém vai ser igual a ninguém, porque todas as pessoas são diferentes, têm as suas dificuldades, mas a graça de Deus, se você ver lá em Romanos 8, você vai entender que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não cita aqueles que estão nos judeus, aqueles que estão em Moisés, aqueles que estão em Jacó, mas estão em Cristo. Por quê? Porque a obra de salvação, ela é dada totalmente, exclusivamente por Deus. Então não é uma instituição, não é uma igreja, não é uma placa, não é uma denominação que me define que eu estou salvo em Cristo. Mas sim, eu estar em Cristo vai trazer aí uma transformação que começa intrinsecamente, lá em dentro, no meu interior, na minha mente, a qual, por isso que Romanos 12 vai falar sobre isso. Quando nós vemos aqui em Romanos 12, eu vou abrir para não citar errado, não parafrasear, é bom sempre a gente ler, né? A gente já volta aqui para Timóteo. Em Romanos, eu gosto de Romanos, irmãos, porque Romanos é a base teológica sobre como o processo da salvação, tá? Então ali sobre a soteriologia tem toda a base teórica ali do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem a parte teórica sobre a discussão e argumentação do processo da salvação,
o que implica a graça em relação à lei, que ela não tem mais efeito em nós. E no capítulo 12 de Romanos, então nós saímos da tese dos argumentos para a prática, de fato, sobre viver na graça. E aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre o processo mental da transformação da nossa mente. Veja que o capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, tá? O que quer dizer isso? Paulo está pedindo aos irmãos de Roma que eles entendam que a misericórdia, a compaixão de Deus é com o objetivo de nós apresentarmos um culto vivo a Deus e não se aproveitar disso para tirar benefícios próprios ou até mesmo para aumentar a questão do pecado em nossa vida, tá? Mas antes, se nós entendemos a misericórdia de Deus, entendemos a salvação de Deus através de Cristo, nós precisamos entender que o nosso corpo é um sacrifício vivo, é um holocausto para Deus, é um lugar de adoração, da presença, de ter a intimidade com Deus. E Ele é santo, ou seja, Ele é separado, Ele é exclusivamente dedicado a Deus e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que ele conclui o versículo 1 de Romanos 12, que é um culto racional, não é aquela anarquia, não é aquela bagunça, aquela coisa, aquele mover espiritual que hoje as igrejas têm vivido. Isso tudo não é a manifestação de Deus, isso é carnalidade ou diabólico, tá? Isso é fato, isso não é o culto racional. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo a respeito do procedimento do culto público. Se você vê em Coríntios, Paulo também faz ênfase sobre isso, que o culto de Deus deve ser com ordem e decência. Se há alguém que está profetizando, aguarda um e o outro esperando, porque o profeta, ele não é sujeito ao Espírito, mas ele recebe a revelação de Deus, mas ele controla o seu próprio espírito, então ele tem controle, tem decência, tem ordem. Para um verdadeiro profeta, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa entender que o Espírito Santo, ele não toma a tua consciência como o demônio que toma ali, incorpora na vida da pessoa e de fato ela perde o sentido. Não, o Espírito Santo, ele não mexe no teu sentido, você está totalmente consciente do que você está fazendo, tá? Porque o inimigo, ele cega literalmente, toma ali a mente da pessoa e ele perde a consciência. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus trabalha na sua consciência, na sua parte cognitiva, falando sobre o racional. Deus não quer gente insana, o adorando, fazendo coisas que aparentemente são aberrações teológicas, espirituais, místicas, que estão mais relacionados ao misticismo do que de fato o culto racional. E quando nós falamos de culto racional, e o apóstolo Paulo fala sobre isso em Coríntios, sobre que ele preferia falar 1000 palavras de forma inteligível, ou seja, palavras na língua portuguesa que as pessoas pudessem então compreender de forma racional o que Paulo está tentando ensinar, do que ele falar em línguas estranhas, porque falar em línguas estranhas eu edifico somente a mim, eu não me edifico aos outros, só a mim. E as pessoas, ele ainda fala que as pessoas que estão de fora, que não entendem isso, poderão de fato entender algo insano, loucura, e eles não vão compreender o que de fato nós devemos anunciar a eles, que é o que? A palavra de Deus. Porque a palavra ela precisa ser ministrada de forma inteligente, racional, para que as pessoas possam compreender a parte cognitiva e entender que de fato eles são pecadores e que os pecadores que entenderem a respeito da obra de Cristo, eles são então remidos através de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo não domina a sua mente, mas ele vai te convencer sobre o pecado, vai te convencer sobre a justiça de Deus e vai te convencer também sobre o juízo de Deus, levando você, te guiando à verdade. O Espírito Santo toma na tua mão e fala: filho, vem por aqui, é assim, ó, que tem que andar. Olha, você tá
tá fazendo isso aqui de errado, você está agindo aquilo e outra coisa de errado, e aí o Espírito Santo, é claro, ele vai tentando ali nos corrigir, e ele é a pessoa certa para nos convencer. Então, voltando aqui então para o culto racional, a gente precisa entender que a palavra deve ser ministrada de forma inteligente, racional, é o que o apóstolo Paulo diz aqui como para nós, como meio de apresentar o nosso corpo vivo, né? Vivo, santo e agradável a Deus. No versículo 2, que é o que a gente estava argumentando aí em 1 Timóteo, então, ele diz assim: não vos conformeis com este século. Algumas traduções falam: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o processo de salvação inicial é a partir do momento que eu não procuro viver uma vida pautada no que o mundo secular, que está sendo direcionado pelo diabo, e eu então não tento criar este modelo para aplicar na minha vida como igreja. Por isso que ele fala: eu não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. Ou seja, você é uma pessoa que é totalmente diferente do pensamento do ímpio, que é aquele que de fato abandonou a palavra, não quer ouvir a palavra e ele se torna literalmente inimigo de Deus. Mas você é ao contrário, você que ouviu a palavra, entendeu e foi convencido pelo Espírito Santo e feito filho de Deus segundo a vontade de Deus, como diz João, nós vamos ver então que a nossa mente, ele fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação é algo constante, nós somos renovados. E como a nossa mente é renovada? Como é que de fato eu posso entender que a minha vida precisa estar tendo uma intimidade com Deus? É a partir do momento que eu aprendo a palavra, é a partir do momento que eu ouço a palavra. Por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja, a palavra de Deus, não o judaísmo, não as fábulas, não a prática espiritual piedosa pautada naquilo que eu possa me esforçar. Essa santificação que a Bíblia diz, ela está pautada no Espírito Santo, a qual nos leva a santificar não por força, não por violência, mas porque ele nos constrange, ele faz nos entender, e aí nós vemos a necessidade de buscarmos a Deus. Continuando então, ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na nossa mente transformada pela palavra, é que de fato então nós vamos entender e experimentar o que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer viver a vontade de Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra, porque você está sendo ministrado, você está sendo ensinado, mas ensinado uma teologia fraudulenta, uma teologia que de fato não está pautada na doutrina fundamental que é Cristo, mas sim em dogmas religiosos, em dogmas extra-bíblicos, fora da Bíblia, que de fato te levam a correr atrás que você seja o motivo de salvação para si mesmo. Então assim não seria necessário Cristo morrer na cruz por nós. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, que entenderam a sua palavra, eles têm a compreensão clara que eles são pecadores, que nós somos pecadores e que somos carentes da graça de Deus. Todo dia nós precisamos confessar os nossos pecados, todo dia o Espírito Santo tem que nos constranger a respeito do pecado, do juízo e da justiça de Deus, para que nós possamos ser guiados pela verdade. É o que o apóstolo João fala no Evangelho de João a respeito sobre o Espírito Santo, tá? Então por isso que nós vemos a necessidade, por isso que a importância que o apóstolo Paulo chama sempre a atenção: ensine a palavra, fiel é a palavra. Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui sobre a fiel, a questão da fidelidade à palavra, essa expressão fiel é a palavra, né? Que eu fui encontrado ministro fiel à palavra, lembrando que fiel não é dízimos e oferta, mas é a pregação da palavra de Deus. Você vai ver que Paulo, essa palavra exclusiva só acontece nas cartas pastorais, em Timóteo e Tito, tá? Para quê? Para que o obreiro entenda, para que o bispo, ou pastor, ou presbítero, diácono, entenda que de fato deve ser pregado somente a palavra, que é Cristo. Quando eu falo palavra, só lê João 1, você vai ver o Logos, Cristo.
Jesus. Então toda a mensagem que eu for pregar, seja ela do Velho Testamento, seja ela do Novo Testamento, por exemplo, se eu pregar o Velho Testamento, ensinar o Velho Testamento, e eu não trouxer ela, pontuar ela para o Novo Testamento, eu estou pregando o judaísmo, eu estou pregando a lei de Moisés, tá? É muito bom utilizar o Velho Testamento como acessório teológico para a pregação. Você quer um exemplo bíblico sobre algo que está falando do Novo Testamento no Velho? É procurar no Velho como exemplo, e não a sua vida ou a vida dos outros, como as pessoas fazem, sabe? Ah, irmão, sabe, a minha vida é assim, pautada desse jeito, é assim que eu vivo e tal. Isso não está certo. Você não é literalmente um exemplo clássico teológico sobre o que deve ser ou não deve ser. Então o Velho Testamento ele serve muito como um acessório para nós, além de pontuar quem seria o Messias para nós. Isso é fato, tá? A profecia é a respeito de Cristo. Mas ele é excelente livros de recursos para que eu possa pegar exemplos pautados no Novo Testamento, tá? Por isso que há a necessidade de você fazer esta ponte do Velho para o Novo. Por isso que nós vemos os apóstolos, os discípulos, quando escreveram aqui as cartas, ou até mesmo os evangelhos, e nós vemos aí então a citação, está escrito, eles pegando o acessório do Velho Testamento, pautando naquilo que Cristo está ensinando, mas pautado dentro do que já foi ensinado, do que foi escrito na Torá, que foi escrito no Pentateuco, tá? Nos livros de Moisés, no Velho Testamento. Então ele se pauta aí em cima desses livros do Velho Testamento. Lembrando que eles não tinham uma Bíblia no Novo Testamento como nós temos aqui, as cartas, mas eles tinham então que utilizar a graça pautada sobre o que a lei havia ensinado, mas que a graça estava sobre a lei, e que hoje nós não estávamos mais debaixo da lei e do pecado, mas sim dependentes da graça. Veja como é importante, porque se eu prego apenas o Velho Testamento, eu estou ensinando apenas algo do Velho Testamento, que está mais pautado sobre a velha aliança. E a velha aliança, você vai entender o esforço que você precisava fazer para de fato agradar a Deus. Você precisa subir no monte, matar o Isaac. Você precisa bater na rocha. Você precisa barganhar ali. Você vê todo esse momento, aquela conversa entre o homem e Deus. E aí você vê o esforço humano para o homem tentar agradar a Deus. Tudo isso é claro, está dentro do contexto bíblico, né? Nós não podemos rejeitar o Velho Testamento, de fato, porque ele é a base escatológica em relação ao Messias, é ele que nos dá, na verdade, é o GPS, mostrando que Cristo, de fato, é o Messias, que é o nosso Salvador, tá? E nós vemos sempre, tanto os apóstolos, como o apóstolo Paulo, quanto os discípulos que conviveram com Cristo, eles citarem está escrito. Toda vez que você vê assim, está escrito, ele está citando uma referência do Velho Testamento, tá? Como base. Então, por isso tudo, irmãos, eu sei que o assunto é bem vasto e aqui a gente vai levar horas para falar, eu não quero te assustar, mas vou tentar ser o mais sucinto possível, mas você precisa entender que quando nós, então, conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos melhor, temos uma compreensão melhor a respeito sobre a salvação e por isso que nós descansamos em Cristo, porque não há nada, nenhuma manipulação, não há nada humano ou diabólico, maligno, que venha nos convencer ao contrário a respeito da obra de Cristo. Porque entendemos, a partir do momento que Cristo diz, tetelestai, está consumado ali na cruz do Calvário, a obra de salvação em Cristo, e a partir do momento que o Espírito Santo então é enviado à igreja primitiva, e ele fala de forma veemente no coração dos escolhidos e fiéis em Cristo, e aí então tem que se render a Cristo, tá? Então vamos voltar aqui ao versículo 1. Estamos só no versículo 1, olha quanta coisa, né? Expondo essas coisas, os irmãos serás bom ministro. Então ele está expondo essas coisas que a gente falou antes, a respeito de tudo isso que Paulo já tem ensinado. Alimentando com palavras da fé. Então ele fala que você precisa alimentar, ou seja, você precisa comer da palavra, porque sua fé é aumentada. Quanto mais você ouve a palavra, irmão, mas eu gosto de ouvir louvor. Louvor, ele até agrada, mas ele não vai trazer para você edificação, ele não vai trazer para você transformação, ele não vai trazer para você intimidade de conhecimento de Deus. Então é através da palavra de Deus
que a minha fé é aumentada. É através da palavra de Deus, do ensinamento da palavra, de forma cognitiva, inteligência, racional, é que podemos então compreender qual é a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, tá? Se você precisa, então você precisa transformar sua mente. Deus não vai trabalhar coração aqui. O coração do peito é apenas uma bomba que manda o sangue para o corpo humano. Mas quando a Bíblia se trata de coração, é o coração cognitivo, aonde estão os nossos sentimentos, aonde nós podemos fazer as escolhas, tá? Então é aqui que a palavra de Deus deve trabalhar em nossa mente, transformar a nossa mente. E ele continua, de boa doutrina que tem seguido. Qual é essa doutrina que Timóteo, esse jovem pastor, tem seguido, né? Lembra-se que Paulo censurou as mulheres como autoridades e ensinamentos? Essa sã doutrina que ele tem aprendido, primeiramente, que a gente vai ver isso em 2 Timóteo, lá no capítulo 1, quando ele fala a respeito da sua avó, né, e da sua mãe, Eunice, sua avó Lloyd e a mãe dele, Eunice, que tem trazido toda esta formação, toda esta bagagem sobre a palavra de Deus. Ele aprendeu com sua mãe e com sua avó. E aí Paulo agora faz aí a aula de reforço na questão do ministério. Veja, Tiago, para ele ser separado como presbítero, pastor ou bispo, ele seguia todos os quesitos que Paulo colocou. Concorda comigo? Concordo, tá? E agora, então, mas a formação a qual Paulo fala que o ministro deve ter aí, então, apto para ensinar, é porque ele aprendeu com sua mãe e com sua avó. Isso mesmo. Paulo só dá instrução aqui a partir do momento para Timóteo, quando ele já está no seu ministério, então dá um norte para ele seguir uma cartilha, né? Para que ele possa entender, então, ali a ordem no culto, a questão da oração, a questão de separar os obreiros, as autoridades, quem deveria ser considerado autoridade de acordo com... Então, ele segue esses quesitos que ele foi separado de acordo com esses quesitos, tá bom? E aí você vê, então, que quem ensinou, quem deu toda essa bagagem antes de Timóteo ser um pastor, foi sua mãe e sua avó, tá bom? Então veja, Paulo não proíbe que as mulheres de fato ensinem a palavra. O que é censurado à igreja é que publicamente a mulher venha ser uma autoridade como uma pastora, um presbítero, uma bispa em relação à igreja, como ela fosse ali, de fato, ensinar o que realmente é doutrina profunda realmente da liturgia, do culto, ditar alguma coisa. A mulher acha, eu acho que o culto devia ser assim, né? Não pode. Paulo já censura isso. Ela pode ensinar? Pode. Ela pode ensinar outras famílias, pode ensinar as outras esposas, pode ensinar os seus filhos, pode ensinar as crianças, pode até ministrar para os homens, não há problema. O que ela não pode é ir contra o que está definido sobre a doutrina, sobre a palavra e sobre os costumes relacionados à igreja primitiva, tá? É isso que ela não pode censurar e achar, não, a igreja, eu acho que a igreja para mim deve ser desse jeito. Não, isso aí não pode, tá bom? Versículo 7, Paulo diz assim, mas, e todo mas, conjunção aí de adversidade, ele vai falar alguma coisa que ele vai chamar contra aí, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Veja, os falsos mestres, além de estar seguindo a lei de Moisés, principalmente na questão do divórcio, tá? Querendo aí ser mestres, autoridades como as mulheres, também querendo ser autoridade na igreja de Éfeso, ele se pautava em seus ensinamentos nas suas fábulas. O que são fábulas profanas? Essas fábulas são histórias, são livros apógrafos do judaísmo, tá? Que não foram enxertados, que não foram inseridos no canon judaico, na Torá. Então, aqui nós temos a Torá, né, o Velho Testamento, a Velha Aliança. Eles foram colocados no canon, quer dizer, o canon é uma régua a qual foi considerado o livro sagrado. É claro que haviam outros livros dentro da cultura judaica que não foram inseridos no contexto do canon, porque eles não foram considerados como os livros sagrados. Então o que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada em nossas mãos, são os livros que foram definidos pelos patriarcas, tá? Pelos patriarcas
como livros sagrados, canon, como livros inspirados por Deus através dos patriarcas, dos profetas ali ministrados ao povo de Israel, tá? E esses livros, nós temos extras livros da Velha Aliança, do Velho Testamento, que não foram colocados aqui porque não foram considerados, então, livros sagrados. Por isso que Paulo, que foi, né, um fariseu que estudou com Gamaliel, conhecia muito bem essas histórias, conhecia muito bem essas fábulas, conhecia muito bem esses livros extra velho testamentário que de fato não traziam nada para contribuir para o conhecimento da graça, para o conhecimento sobre a salvação, mas pelo contrário, traziam para eles histórias de heróis, de coisas que eram pautadas na questão secular e que de fato não edificava a alma, o espírito, mas sim o corpo, com práticas que de fato eram práticas relacionadas a um ascetismo, né? Ou seja, mortificar a carne, eu maltrato a minha carne para que o meu espírito possa transcender e aí então eu me considerei um nirvana, algo espiritual, sobrenatural, tá? E isso Paulo refutou muito bem, nós vimos aqui anteriormente a respeito disso. Então Paulo fala para Timóteo, rejeita qualquer fábula. Não está no canon, não está na Torá, não está no que nós temos ensinado nas cartas pastorais e nas cartas dos apóstolos, tá? Rejeita, não pregue nada. Outra coisa, amados, quando nós falamos de apóstolo, e aí hoje nós temos muita denominação de apóstolo, apóstolos são aqueles que de fato, a palavra apóstolo significa enviados, tá? O apóstolo, de fato, quando a Bíblia trata sobre apóstolo, e o último apóstolo para nós, olhando dentro do contexto bíblico, foi o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo é aquele que de fato viveu diretamente com Cristo, tá? É aquele que viveu diretamente com Cristo. Então são os 12, tá? E o apóstolo Paulo, ele é considerado apóstolo, tá? Por quê? Ele teve um encontro com Jesus, Cristo ressurreto, ele teve uma aula particular já, tá? Ele não viveu com Jesus ali nos 3 anos do seu ministério que ele viveu com os outros discípulos, tá? Ele viveu, na verdade, perseguindo a igreja primitiva, o nome dele era Saulo, e aí quando ele estava perseguindo a igreja, ele de fato, então, encontrou, então, ali, teve um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus encontrou com ele ali na estrada de Damasco, a qual ele ficou cego, ficou jejuando por 3 dias, Deus mandou Ananias para orar por ele, que era um vaso escolhido por Deus e que seria então ministro dos gentios, que iria pregar a palavra de Deus, a graça para os gentios e não para os judeus. E Jesus então levou ele para o deserto, ficou alguns dias ali, alguns anos, eu acho que eu não lembro agora ao certo, mas acho que está em Coríntios que fala sobre isso. E ali então Cristo ensina a Paulo tudo o que deve ser ensinado. Por isso que ele diz na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu, Paulo, né? Porque eu recebi do Senhor na noite em que foi traído. Ele não estava lá na ceia, né? Ele não estava na ceia com os 12. Paulo foi se converter após a igreja primitiva. Então, mas ele teve um encontro com Jesus e Jesus ensinou ele pessoalmente. E aí ele diz, porque eu recebi do Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo. Está lá em 1 Coríntios 11, versículo 23. Voltando então aqui para a palavra em Timóteo capítulo 4. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Veja, exercitar é uma prática diária, como fosse tomar banho e se alimentar. Então ele quer assim, olha, Timóteo, você precisa se exercitar como todo dia. Você não levanta para tomar café, para comer, para tomar banho, fazer sua higiene? Assim também é algo individual, pessoal. Não fique esperando pelo pastor, não fique esperando pelo presbítero, não fique esperando pelos apóstolos, alguém chamar a tua atenção. Olha, você precisa meditar na palavra, você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus, você precisa fazer isso para Deus. Não, mas você exercita, você tem que ter este compromisso individual com você. Se você realmente for um salvo em Cristo, você sente a necessidade de buscar. Não é você indo lá no templo
que você vai ouvir lá no templo é para a gente ter comunhão, lá no templo é para que eu possa contribuir com os irmãos, lá no templo é para que eu possa ajudar o próximo. Quando eu chego no templo, eu sou uma igreja, tá? Eu não vou ser igreja quando eu chego na igreja. Eu sou igreja onde eu estiver, tá? Então exercita-te pessoalmente, individualmente, estude a palavra, tira um momento de devocional, veja, faça reflexões referente à palavra, analise a sua vida, examine-se, pois o homem a si mesmo, e faça o seu julgamento. Entenda a condição que Deus te tirou do pecado, te transformou filho, e agora, diante da graça, você está experimentando aquilo que é bom, agradável e perfeito, a vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Então é necessário esse exercício. Eu não sou igreja só para participar da liturgia, canta 3 louvores, ouve a palavra, conjunto tal canta, tira a oferta, lê a palavra final, faz a oração e acabou. Isso não é o culto, irmãos, não é o culto. O culto está na individualidade, o resultado coletivo é do culto individual, da minha intimidade. Aquilo que eu estou relacionado no horizontal para o vertical, que é Deus. Tá? Então eu estou a serviço do reino, eu estou a serviço de Deus, e para eu estar ao serviço do reino, eu estou servindo meus irmãos e ao mesmo tempo servindo a Deus. E aí eu preciso também cuidar de mim pessoalmente, né? De estudar a palavra, de conhecer a Deus. Eu não posso apenas conhecer a Deus e ouvir os outros falar. Como é que eu vou saber aquilo que está sendo me ensinado para mim, se de fato é a palavra de Deus, se aquilo que estamos ensinando para mim é de fato as doutrinas de Cristo? De repente estou me ensinando qualquer coisa, fábula judaica, questão dogmática religiosa, algo que está relacionado especificamente daquela religião, daquela igreja, mas que de fato não está enxertada em Cristo. Então você está seguindo algo que é mentira, não é verdade, porque a verdade nos liberta, que é Cristo, tá bom? Então vamos lá, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Vejam que Paulo aqui, ele não está proibindo literalmente você fazer atividade física. Atividade física é bom para o seu corpo, né? Para você ter aí um corpo mais saudável. O que Paulo está chamando aqui, ele chamou de exercício físico, é a questão do ascetismo, a qual os mestres, os falsos mestres, lembra? Quando nós estamos estudando a palavra, eu preciso ver de forma panorâmica tudo o que está escrito no livro. Eu não posso pegar um versículo isolado e falar assim, ó, irmãos, esse versículo está falando que a gente não pode fazer exercício, a gente não pode correr, a gente não pode ir para academia, a gente não pode fazer dieta. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando a respeito do exercício físico ao ponto de eu mortificar a carne para eu achar que eu sou espiritual. É aí que está a diferença. Como é que eu sei disso? Lendo o contexto, tá? Então nós vemos que a prática do ascetismo e os falsos mestres estavam fazendo isso, fazendo as pessoas ficarem em jejum intermináveis, não tendo então as suas relações íntimas no seu casamento, com a sua esposa, com o seu cônjuge, tá? E isso trazia um grande prejuízo, trazendo uma falsa aparência de piedade, mas que de fato eles estavam corrompidos nos seus ouvidos a respeito da verdade, e eles não queriam estar sujeitos debaixo da graça, mas eles queriam de fato entorpecer, enganar, na verdade, os ouvintes, ensinando fábulas judaicas, ensinando coisas que de fato a graça não tem colocado como uma prática. Então por isso Paulo chama a atenção sobre os exercícios físicos aqui, é a questão de eu mortificar a minha carne para alcançar uma espiritualidade, e eu então achar que por esta prática de sacrifício que eu estou fazendo, eu sou o top one de Deus e Deus vai me ouvir na terra. É isso que eles pensam, que ele é o vaso mais escolhido de todos, e a partir do momento que ele está então mortificando a carne, Deus vai ouvi-lo. Se você vê isso em Romanos, é refutado, porque a palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não se aproxima em nós, através da sua palavra, porque nós somos bons, ou porque você é gente boa, não, ou porque você está jejuando, sobe no monte, faz piruetas espirituais, não é por causa disso, não é, tá? Então a gente precisa entender isso muito bem, que se você faz um jejum, se você separa um momento ali para você ter com Deus, você e ele, algo que de fato ali para você ter intimidade,
Amém. Isso Deus, a palavra não censura. Mas se você acha que você está jejuando, porque você sobe no monte, você faz aquilo e aquilo outro, dá o dízimo, se esforça, se esfola a carne, maltrata, chicoteia a sua carne, como algumas religiões a gente sabe que tem pessoas que se chicoteiam até a prática aí do... esqueci o nome desse termo que eles fazem, de ter ali, se mortificar a sua carne, literalmente, eles se rasgam a sua carne, e para trazer aí então uma espiritualidade maior, para transcender maior, principalmente as religiões ocultistas têm essa prática também. Então o cristianismo não tem nada disso, gente. O sacrifício já foi feito, foi Cristo Jesus na cruz. Então eu não preciso fazer nada, não, preciso fazer não, nada. Agora é claro, se você quer ter uma intimidade, né, e Paulo fala sobre essa questão do exercício, vai ler a Bíblia. Quer ser mais espiritual? Põe a cara na Bíblia. Conheça Deus, olha, lê a Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você entender, principalmente do Novo Testamento, tá? Você vai entender o que é graça, o que é, de fato, a salvação de Deus para aqueles que foram escolhidos para Deus. Agora o povo não lê a Bíblia. O povo não conhece e ainda fala isso a Deus. Eu sou a voz de Deus aqui na terra. Misericórdia, né? Então, o exercício da carne não está proibido. Se você precisa fazer uma academia, fazer uma atividade física, pode fazer sem ter peso nenhum na sua consciência. O que você não pode fazer é atividades específicas que mortificam a carne, que maltratam a carne, para dizer agora eu sou espiritual, tá? E aí é uma falácia, tá? É um erro. E aí você cai, então, lá em Romanos 2 e 3, que você está acumulando a ira de Deus sobre você, porque você está utilizando um recurso carnal. E no Romanos 8 nós vemos isso, que ninguém pode adorar a Deus na carne. Eu falo tanto de Romanos 8, eu vou abrir aqui para você dar uma lida, quer ver rapidinho. É que o tempo, irmãos, eu fico preocupado de ser cansativo a todos vocês, e a gente não quer ser cansativo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Romanos 8, eu teria que ler tudo, né? Mas vou ler uma parte. Romanos 8, versículo 3, ele diz assim: porquanto que for impossível a lei, ou seja, na carne, a lei não conseguiu atender a carne continuou em pecado e condenada à morte, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, Jesus, em semelhança de carne pecaminosa, veja que ele não está falando que ele é pecador, mas semelhante à natureza humana, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, tá? Então Deus derramou o pecado, ali no caso, o castigo dele sobre o pecado, Deus fez justiça em Cristo Jesus, tá? Ali é Deus, ele colocou a sua ira sobre o pecado, que era algo que era para vir sobre nós, ele colocou sobre o seu Filho, para como fosse o perdão, para que nós pudéssemos ter o perdão através da obra de Cristo. A fim de que, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Veja, a lei ela é cumprida em nós por causa de Cristo. Cristo cumpriu a lei. E o sacrifício de Cristo foi perfeito no sentido de que a lei fosse cumprida. Então nós cumprimos a lei não porque eu fui lá e jejuei, subi no monte, fiz aquilo, não. Nós cumprimos a lei por causa do sacrifício em Cristo que nós cremos, tá? Então a lei ela não pode subjugar para mim, por quê? Eu já estou morto para a lei, porque o pecado em mim, o efeito que ele dominava em mim já não faz mais, porque eu estou em Cristo. Por isso que Paulo fala lá no começo aqui desse capítulo, que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Continuando aqui então, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que nós não adoramos mais a Deus pautado no que era o Velho Testamento, que era na carne. Eu precisava ir no templo, eu precisava comprar um cordeiro ou criar um cordeiro para sacrificar. Era tudo algo feito pela minha vontade. Eu tinha que fazer, eu tinha que subir no monte para sacrificar o Isaac. Era minha carne, era o culto que eu fazia, mas pautado na deficiência dentro da lei. Eu não conseguia ser algo perfeito. Mas agora, aqueles que estão em Cristo, faz este culto vivo, santo, agradável em Cristo Jesus, sem sacrifício de cordeiro mais. Eu não preciso ir mais no monte, eu não preciso mais ir em Jerusalém, porque eu sou igreja. Por isso que Jesus esclarece a mulher adúltera. O Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Ele está ali conectado no espírito, mas pautado na palavra, que é a verdade. Tá? Veja que quando Nicodemos quer nascer de novo, que ele quer saber do reino dos céus, e Jesus fala assim, tu é mestre em Israel e não sabes, está no capítulo 3 ali em diante, você vai ver que ele fala assim,
Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos já era um homem velho, né? E ele diz, mas como? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, é da água e do Espírito. Nascer de novo da água e do Espírito. Nascer da água é conhecer a palavra, é entrar na graça, é conhecer a palavra de Deus. E aí, então, o Espírito Santo, que vai interagindo com o nosso espírito, ele vai, então, regenerando, santificando o nosso comportamento até chegar à eternidade. Não vai ser perfeito, irmãos. Você e eu vai pecar. Nós vamos cometer deslize. Mas o sacrifício de Cristo, ele foi completo para todos os pecados. Então, já que está tudo certo, o pecado não tem mais efeito, posso sair pecando à vontade? Não! O apóstolo Paulo censura isso lá em Romanos 6, que eu não me engane. Livres do pecado e pela graça. Tá lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 1. De modo nenhum, Paulo fala. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos, se morremos, o pecado não tem mais efeito em nós. Então nós vamos começar a viver uma vida voltada para Deus, mas não pelo meu sacrifício. Não é eu que compro o cordeiro e levo lá no templo para matar. Agora não precisa mais disso. O véu do templo foi rasgado. Ninguém te avisou, né? Eu estou te avisando agora. O véu do templo foi rasgado. Não tem mais sumo sacerdote. Não tem sacerdote específico, é diretamente com o trono da graça. Por isso que o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, ele fala a respeito que há um só mediador entre o homem e Deus. Quem é? Jesus, o homem. Tá bom? Voltando aqui então, em Romanos 8,4, ele diz assim, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, porque os que inclinam para a carne, ou seja, que adoram a Deus pela carne, cogitam das coisas da carne, ou seja, eles ficam falando, precisa fazer jejum, precisa subir no monte, precisa fazer isso, você precisa sacrificar, você precisa dar o dízimo, você precisa dar oferta, você precisa fazer aquilo outro, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, tá? Então veja, aquele que está servindo a Deus na carne, ele vai sempre se preocupar com as questões seculares. Tu já deu dízimo? Tu já jejuou? Tu já circuncidou? Ele vai ficar de olho em você. Mas aquele que é do Espírito vai falar, já amou, já deu esmola, já ajudou o teu próximo, fez a oração, entregou uma palavra de ânimo, ajudou o teu irmão que está fraco, ajudou as viúvas e as órfãs. Veja como é diferente, é o reino dos céus, é totalmente diferente. Versículo 6, porque o pendor da carne, ou seja, a recompensa da carne dá para a morte. Então veja, se eu adoro a Deus na carne, mesmo que eu jejue, mesmo que eu suba no monte, faça todo esse sacrifício carnal, mate o cordeiro aí pessoalmente, vou lá, compro um cordeiro para matar e levar para o pastor matar lá, que só falta isso fazer, vai me levar à morte, não vai me salvar. Mas o Espírito para a vida em paz. Então aquela obra que eu faço em Cristo, que a minha mão direita e a esquerda não sabe, a qual eu ajudo a viúva, o órfão, eu dou a palavra, ensino, oriento, estou participando do reino, estou em comunhão com todos, então isso me leva à vida e paz. Voltando aqui no versículo 7 de Romanos, ele diz assim, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Olha aí, irmãos, olha aí. Então, o pendor, a recompensa da carne, daqueles que adoram a Deus na carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Qual é sujeito a esta lei? A lei de Cristo. Por isso que o apóstolo fala que aquele que está na lei de Cristo, nenhuma condenação há. Pode ficar tranquilo, pode descansar. Aonde está isso? Em Gálatas, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver lá que aquele que está pautado na lei está pautado em cima de maldição, está pautado na morte, mas aquele que está na graça está descansando nele. Capítulo 2, capítulo 3 de Gálatas, tá? Aí ele fala, nem mesmo pode estar, vou voltar, por isso o pendor, a recompensa da carne é inimizade contra Deus, pois não está suja. Essa carne aqui, irmãos, não está falando com o mundo não, está falando com a igreja lá de Roma, tá? É adorar a Deus na carne, tá? É eu estar fazendo meu jejum aí, subindo no monte, aí eu falar, Deus vai me atender, porque eu estou fazendo, eu estou colocando Deus na parede, tá? Isso é mentira, isso é inimizade para Deus, isso te leva para a morte, isso vai te levar para o inferno, não para a salvação. Aí ele continua, pois não está sujeito à lei de Deus. A lei de Deus é que está eu debaixo da graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Eu estou no mesmo texto. Nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, aqueles que estão servindo a Deus na carne, fazendo o culto na carne, pautados em seu sacrifício, não podem agradar. Eu vou continuar porque é muita coisa, irmãos, é muita coisa, tá? Eu não vou acabar hoje aqui. Vamos continuar aqui, eu tô só no começo, né? E aí no versículo 9 ele diz assim, então,
Concluí uma parte do exercício físico, que Paulo está se referindo, não é às academias, nem à prática de exercício físico para a saúde, mas é de fato quando nós utilizamos o sacrifício, o exercício carnal para prejudicar o corpo, para eu ser espiritual. Cuidado com isso, tá? É uma falácia, é uma mentira, é agradar a Deus na carne e isso vai te levar para o inferno, tá? Versículo 9, fiel é esta palavra e digna inteira de aceitação. Essa expressão fiel, que nós já vimos também no capítulo 3, e vimos também a respeito do apóstolo Paulo, que ele também foi considerado fiel, é aquele pastor, é o presbítero, é o bispo, é o episcopado, que de fato prega a palavra de Deus na sua integridade, não prega coisas que estão extra-bíblicas, ou dogmáticas, ou religiosas, ou que faça o povo a servir a Deus na carne, lembrando que quem serve a Deus na carne faz inimizade com Deus e está em morte, porque não aceitou a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Cristo. Ela é perfeita, porque ela deixa a gente descansado. Por isso que ele fala em Romanos 1 lá, 8, quer dizer, vida e paz. A graça nos traz vida e paz. O que é vida? Descanso. Por isso que o apóstolo Paulo, amados, ele diz assim nas suas saudações, graça e paz. Cari shalom. Cariz é a graça, primeiro vem a graça. Shalom do hebraico, representando a lei. A graça, cariz, trouxe então shalom em relação à lei, paz. Olha que bênção, hein? Não é uma saudação à toa, tem um significado, existe uma semântica implícita ali para todo o contexto quando Paulo fala graça e paz em Cristo Jesus. Ou seja, a graça trouxe em nós a misericórdia de Deus, que trouxe para nós a shalom em relação à lei. Somos libertos, livres para a eternidade. Glória a Deus. Versículo 9, fiel é esta palavra, digna inteira de aceitação. Esta palavra fiel, então, voltando aqui, ela só é citada, então, nos livros pastorais, nas cartas pastorais, que é Tito e Timóteo, tá? Versículo 10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Veja, Paulo está falando que labutar é lutar, né? No sentido de quê? De ensinar, de trazer as cartas à igreja primitiva para dar um norte às igrejas que de fato estavam sendo corrompidas por ensinamentos de homens diabólicos e até mesmo por tradições, tá? Então o apóstolo Paulo normalmente escreve as cartas para corrigir essas coisas, tá? Então ele fala assim, ora, é para esse fim que labutamos. Quem? Timóteo, Paulo, os discípulos e os apóstolos, tá? Então ele está falando, olha, Timóteo, não vai ser fácil. Eu sei que você é o mais jovem aí, tá? Que tem uma formação, conhece as escrituras, foi separado, foi colocado as mãos sobre você, consagrado para o episcopado. E como você vai ser mais novo, não vai ser fato, vai ser uma luta, vai ser uma dificuldade, você vai ser perseguido. Mas nós se esforçamos sobre modo. O que é se esforçar sobre modo? Eu saio do meu conforto e vou além daquilo que eu posso fazer, confiando em Deus, Deus me dando força para então suportar as perseguições, para anunciar o evangelho de Cristo. Porquanto temos posto a nossa esperança. Então Paulo fala, o que nos motiva, o que nos leva a esta luta de sobremodo, sobremaneira, é a esperança que temos em Deus vivo. Não é um Deus morto, é um Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Precisamos só tomar cuidado com essa última parte, salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Aí ele fecha com fiéis. Quando você vê a Bíblia falando, usando a expressão todos os homens, né? Dá lá um exemplo de João 3,16 bem clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vejam, olhando nesse contexto e também nesse contexto, a palavra todo aqui, ele está especificando não a plenitude no sentido da raça humana, mas todo tipo de pessoa, seja ele gentil, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele bárbaro. Como é que a gente sabe disso? Por causa do contexto. Nas suas cartas, do apóstolo Paulo fala sobre isso, principalmente em Romanos, que fala lá que Deus ele veio tanto para os bárbaros, para os judeus, para os gregos e etc, etc. Você vê isso, se você ler, você vai encontrar isso aí. Então, esse todos os homens é tipo assim,
o evangelho ele foi anunciado a todas as tribos, nações, línguas, povos. É nesse sentido que o texto está trazendo. Não é que todos vão ser salvos por Deus. Por quê? Porque ele abre então aí um precedente específico, especialmente os dos fiéis. Quem são esses fiéis? Nós falamos tanto sobre fiel, são aqueles que vivem em Cristo, que pregam a palavra de Cristo, que vivem pregando o que está escrito na palavra de Deus, e não algo dogmático em relação à igreja, ou religião, ou instituição específica, mas ele prega somente a Cristo, tá? Então por isso que ele fala especialmente os fiéis. Então Paulo, ele prega, luta, sabe da dificuldade, da perseguição, Timóteo também, mas ele sabe que tem uma esperança em Deus vivo, que é Salvador para todo tipo de nação, língua e povo, mas especialmente a salvação é exclusivamente aos fiéis que ouvem a palavra e seguem o Logos, a palavra que é Cristo, tá bom? Versículo 11 ele diz, ordena e ensina essas coisas. Paulo fala assim, se organize, ensine tudo isso que eu tô te falando, anota tudo aí, tá? Se organize e ensine isso. Lembre-se, ensinar é um exercício, é uma prática diária. Você já não sei se você está sedentário, um dia desse estava meio sedentário, e você sente um corpo, você vai fazer uma caminhada. Nossa, irmão, misericórdia, é uma luta terrível. Você no outro dia acorda dolorido, parece que você tomou uma surra, moído. Mas quando você vai continuando fazendo aquela atividade física, você vai percebendo que aquela dor, ela vai desaparecer. Porque você está estimulando toda a célula, toda a parte osteomuscular do seu corpo a se adaptar e ter a identidade. Porque o corpo ele não foi feito literalmente para ficar parado. Se você fica parado, há um adágio popular e cientista dizendo assim, aquilo que não é usado é atrofiado. Então, o corpo ele foi feito para estar em movimento. Quanto mais você se movimenta, mais o corpo... Então, quando você começa a fazer o exercício, é muito dolorido. Mas depois de uma semana, você vai ver que você melhorou a oxigenação do teu cérebro, do teu corpo. A dor já se passou, você tem mais disposição e flexibilidade, tá? Você pode fazer as suas coisas, você tem mais aptidão. Por quê? Porque você alongou, você fez uma atividade física, então você literalmente está desenvolvendo toda a parte osteomuscular. E isso você prolonga a sua vida, tá? É a mesma coisa a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos exercitar para que o nosso espírito possa ser fortalecido na palavra e tudo aquilo que de fato possa ser antagônico, né? Que possa atrapalhar a nossa relação em relação a Deus, de fato, então nós podemos entender e descansar em Cristo, sabendo que o ensino, né? A ordem, a disciplina em exercitar a piedade na palavra de Deus, isso vai trazer para nós um condicionamento espiritual melhor, tá? Não é eu sacrificando, maltratando a carne que me mostra que eu sou espiritual. Pelo contrário, é conhecendo a palavra, eu me mergulhando na palavra, ela transforma o meu caráter e esse caráter é regenerado pelo Espírito Santo e aí então eu ajudo o reino dos céus. É totalmente diferente, tá? Então Paulo fala para ele, ordena e ensina essas coisas. Vai ser fácil? Não. Ele vai ter dificuldade, porque ele é novo. 12. E aí Paulo traz a sua lembrança. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Fiéis a quem? Aqueles que seguem a Cristo. Olha ele citando a palavra de novo. Fiéis a quem? Fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então veja que a primeira palavra que ele chama a atenção é fiéis, tá? Aí ele complementa, na palavra. E aí a palavra ela regenera, gera um procedimento. Pautada onde? No amor, que é pautada também na fé e na pureza. Na relação ali de você ter integridade com as pessoas no reino dos céus. E não agir de forma hipócrita, tá? Agir de forma mentirosa, de falácia, tá? Mas de fato você interage com essas pessoas, porque essas pessoas entenderam então que você é uma pessoa que segue a palavra e que é a palavra, o seu procedimento ali, a sua caminhada, a sua andância com Cristo é de fato pautada na palavra e no amor de Cristo e na fé, e a sua relação é realmente transparente, ética com todos, sem censura alguma, e por isso que o povo gosta e quer ouvir a palavra, porque você está ensinando de fato o evangelho de Cristo, tá bom? Versículo 13. Então ele fala, ninguém te despreze, tá? A tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude,
porque você tem 30 anos. Se você tem 30 anos, lembre-se, o nosso mestre, o Rabone, Jesus, começou seu ministério com 30 anos. 30 anos, tá bom? Essa parte é esta bíblica, tá? São os teólogos que falam aí nos comentaristas. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Veja que Paulo, então, fala para ele qual é o exercício que ele tem que fazer. Leitura. Ele vai ler aonde? Ele tinha o Novo Testamento para ler? Ele tinha algumas cartas que estavam sendo feitas e os evangelhos que estavam sendo feitos, mas não tinha assim uma venda ali que eu pudesse comprar uma Bíblia e ter ela toda na minha mão, como nós temos hoje, tá? Mas era meditar no Velho Testamento, sempre olhando para a graça. Olha lá, pautado na escritura do Velho Testamento, olhando para a graça, pregando sobre a graça. Olha, o Velho Testamento falou que vinha o Messias, e aqui tá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Ele pregando, então ele na leitura e a exortação. A exortação é a motivação, né? Com mais ele lê, mais ele é motivado, porque o Espírito Santo vai usando ele, e aí ele vai vendo as pessoas sendo transformadas, as pessoas sendo edificadas, as pessoas sendo libertas, e isso para ele vai sendo uma motivação, isso vai dando ânimo, e fala, poxa, eu tenho que estudar mais, as pessoas estão chegando a Cristo, que bênção, maravilha, e o Espírito Santo vai movendo ele nessa motivação. É claro, amados, se fosse por nossa vontade, confesso a todos que a gente não estaria aqui quase toda a manhã preparando esta palavra para vocês, porque de fato a nossa carne prefere muitas outras coisas do que realmente estar aqui compartilhando o amor de Deus com vocês. Mas a gente vê que quando a gente ouve, a gente manda às vezes até sem muita esperança a mensagem para as pessoas, quando a gente às vezes fica um pouco incrédulo, talvez em razão, achando da nossa pequenez, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas falam, poxa, irmão Alex, a palavra nos ajudou, edificou, trouxe, poxa, que bênção, continua mandando pra gente, olha, isso é muito importante. É isso que muitas vezes nos motiva, irmãos, a ensinar de fato a palavra na sua integridade, sem nenhum residual dogmático, político, religioso, né? Mas de fato pregar somente o que está escrito na palavra de Deus. E a minha esperança ao Deus vivo é que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e que em si elas sejam transformadas e a fé possa realmente de fato trazer nelas uma nova esperança de vida em Cristo Jesus e elas serem igrejas, mas não quero que elas vão somente à igreja, mas que elas sejam igrejas antes de ir aos templos, né? Isso é importante. E aí ele enfatiza, leitura é algo individual, motivação, que motive ele, né? Ele está ali todo momento se motivando, olhando a obra que Deus está fazendo na vida dele e na vida das pessoas, e ao ensino. É algo incansável, precisa ensinar todo dia, é um exercício todo dia. Ensino. Você vai lá na academia, você vai lá, faz não sei quantas vezes a série tal, tanta série, não é assim que faz? Então, eu te falo, faz o exercício, separa o livro, começa a ler, começa a meditar. Ah, mas eu não entendo, pega um comentário bíblico, pega uma bíblia de estudo, aí se você quiser saber alguma bíblia de indicação, fala comigo, nos chama aí nos comentários que eu vou dar a indicação para vocês começarem a estudar. Ah, mas eu não entendo, ora, peça a Deus, Tiago fala, não tem sabedoria, peça a Deus que Ele manda do alto para você sabe entender a respeito das escrituras, tá bom? Não podemos ser negligentes, tá? Não podemos ser negligentes. Ah, eu sou cristão. Ah, Jesus já fez a aula. Para que eu vou ler a Bíblia? Não tem necessidade. Eu já creio nele, para quê? Não é assim. Você precisa entender aqui e buscar a palavra, porque a tua negligência, a tua adoração está sendo carnal, porque você está descansando no seu descanso. Entendeu? E aí você precisa buscar a Deus, precisa ensinar o povo. Versículo 14. Não te faças negligente para com um dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia e com a imposição das mãos dos presbíteros. Veja que Paulo, então, chama a atenção de Timóteo, fala, levanta, rapaz, que é isso? Tá parando por quê? Vambora! Não seja, o que é ser negligente? Negligente, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que eu tenho um norte porque tenho um ensinamento a ser cumprido e ser ministrado, mas eu então ignoro. Eu sento no sofá e descanso e, besteira, não vou fazer nada. Hoje eu estou revoltado, não vou fazer nada. E fico ali parado, eu não medito na palavra, eu não ensino, eu não oro, nada. Eu larguei de mão. Tá? E Paulo então chama a atenção dele. Timóteo, você foi... não seja negligente, né? Há um dom que há em ti. Dom, não é dons. Dom é presente. Deus te deu uma dádiva.
E qual foi essa dádiva que Deus deu para ele? Que foi concedida diante da profecia? É a questão do ensinamento, a disposição dele estar no episcopado, a disposição de ele ensinar, do aquilo que ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, e agora ele tem essa disposição para se manifestar, então, e pregar o evangelho. Então ele fala que foi concedido mediante a profecia, a ministração da palavra, com a imposição das mãos dos presbíteros, ou seja, teve um reconhecimento notório publicamente do corpo docente, dos sacerdotes, dos presbíteros, do episcopado, que colocaram suas mãos sobre a cabeça de Timóteo, provavelmente orando por ele, e também concedido através da profecia, da ministração da palavra. Foi confirmado, então, o ministério do pastor Timóteo, tá? Versículo 15, ele diz: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Então ele fala assim, faça uma reflexão constante, veja tudo isso que eu falei para você, olha para a sua vida, veja o que tua mãe te ensinou, veja o que tua avó te ensinou, veja a questão do ministério, veja a questão do exercício, da prática da leitura, da exortação, da pureza, da fé, a palavra, o procedimento. Faça uma reflexão, digere todo dia esta informação. Se precisar, leia mais de uma vez esta carta, para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, te dê o norte, te leve em direção para você entender, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Ou seja, a intenção do apóstolo Paulo não é que Timóteo chamasse atenção para si, para ser importante, tá? Como ser uma autoridade, mas que as pessoas pudessem ver que ele tinha a palavra fiel, que ele de fato pregava a palavra, que ele estava pautado em Cristo, e que as pessoas então pudessem ser alcançadas e ser abençoadas através da ministração da palavra fiel a respeito de Cristo. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Paulo chama atenção para ele, cuida de si, presta atenção na sua vida, como é que você se comporta eticamente. Não é para ele, falou, presta atenção na vida dos outros, tá? Ele falou, presta atenção na sua vida, né? Tudo que a gente ensinou, tudo que você aprendeu, coloca em prática, exorta e tudo direitinho. E aí ele assim, e da doutrina, tá? Então, cuida de ti mesmo e da doutrina. Não seja desleixado, negligente. Mantenha aí o foco em ensinar a doutrina. Continua nesses deveres. Deveres são obrigações que ele precisa. Qual é a obrigação? De tudo isso que Paulo tem ensinado. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que se ele fazer tudo isso direitinho, ele estará salvando a ti, a ele próprio e aos seus ouvintes. Parece que Paulo está dizendo para ele, você vai ser salvo de acordo com as suas obras. Não é isso, tá? Ele está falando que esta prática, que esse exercício que ele faz de pregar fielmente a palavra de Deus, ela vai trazer para ele a continuidade, a perseverança, para ele continuar servindo a Cristo como um salvo. A mesma coisa serão seus ouvintes, que se continuarem ouvindo a palavra, se eles seguirem o que Timóteo está fazendo, de acordo com as orientações do apóstolo Paulo, no sentido de que praticar a palavra, o procedimento, o amor, a fé, a pureza, a leitura da palavra, a motivação em buscar a Deus, a servir os irmãos e também ao ensino, a isso tudo vai salvar não somente ele, manter aí a perseverança na salvação, como também os seus ouvintes. Então, Paulo não está dizendo que ele vai se auto-salvar, mas que o procedimento que ele seguir, isso trará para ele muito mais força, e isso também vai ajudar os outros a conhecerem o verdadeiro evangelho, e isso vai trazer para eles vida e paz, como diz em Romanos, que nós lemos também nesse contexto. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela tem sido extraordinária, trazendo ensinamentos importantes para nós entendermos o contexto sobre ser a igreja e não ir à igreja apenas. Mas precisamos ser igreja antes de sairmos da nossa casa. Confesso para ti que não é fácil, que há muita dificuldade, muita luta, mas que de fato o teu Espírito Santo nos norteia, nos ajude, nos edifique a continuar caminhando, ensinando os nossos irmãos
a respeito do Evangelho, na fidelidade da Tua palavra, trazendo Cristo para o centro como o caminho e o mediador que possamos se chegar a Ti. Por isso, Senhor, eu te peço que cada vida seja alcançada, que o Teu Espírito tenha a liberdade de convencer a cada um a respeito do pecado, da justiça e do juízo, e que possam ser guiados na verdade. E entender que servir a Cristo na carne é literalmente, então, uma inimizade contra Deus. Mas aqueles que estão em Cristo de fato, servindo a Cristo, que é a lei de Deus, que é o amor de Deus através da obra de Cristo, eles são literalmente nenhuma condenação há neles porque estão em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Paz, fique com Deus.